Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. E aqui no Rio Grande do Sul, né? O nosso programa entra no ar para aquecer a sua noite de sexta-feira, cruzando as conversas aqui na RDC TV. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDC TV Digital. Nós estamos em todas as plataformas, tá aí, ó, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Não deixe de mandar sua mensagem, a sua participação sempre é muito importante para nós. O programa de ontem teve uma edição especial, entrevista com o jornalista Felipe Moura Brasil. Está disponível no nosso canal no YouTube, então não deixe de se inscrever lá para receber as notificações com a atualização. E a sua participação sempre é importante, é sempre fundamental. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios, empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem, eu vou começar o programa rapidamente aqui mencionando que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o auxílio emergencial vai até o fim do ano. E quem assiste o Cruzando as Conversas sabe que eu havia antecipado a possibilidade disso acontecer. Tudo levava a crer que o auxílio emergencial seria, de fato, prorrogado até o fim de 2020. Não há condição ainda de se abrir mão do auxílio. Talvez não se possa pagar no montante que hoje é distribuído por uma considerável parcela da nossa população, mas, inequivocadamente, a situação de uma parte considerável da sociedade continua na mesma. E se abrir mão do auxílio emergencial, nós teremos um efeito social gigantesco. Um estudo recente demonstrou que 23 milhões de lares foram beneficiados pelo auxílio emergencial. 5 milhões de pessoas tiveram elevação na sua renda média. Portanto, é um auxílio importante. E que faz a diferença nesse momento em que nós temos queda na renda, que nós temos desemprego em massa. Claro, são 50 bilhões por mês que estão sendo injetados na economia e o governo não tem capacidade de sustentar isso. Mas, pelo menos até o final do ano, o auxílio emergencial precisa ficar de pé. Agora, esse é um valor que ainda vai ser negociado com o Congresso. Vamos ver como as coisas caminham, se serão turbulentas ou não. Como é tradição nesse governo, tende a ser. Na edição de hoje do nosso programa, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio conosco o Fernando Bertual, que é o presidente da Aclame aqui no Rio Grande do Sul. Fernando, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite aos ouvintes, é um prazer de novo estar aqui, obrigado pelo convite. Também o meu querido amigo Giacomo Balbinotto, economista e professor. Giacomo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, ouvintes, boa noite, Fernando, também é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a situação econômica aí do Brasil e as repercussões que isso tem. E também conosco, por videoconferência, o deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo. Deputado, bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Guilherme, boa noite também aos espectadores. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bem. A Melanie Rupental preparou uma matéria para nós sobre essa votação ocorrida ontem na Câmara dos Deputados e que foi a continuidade da votação no Senado Federal. O governo Bolsonaro foi surpreendido por um revés no Senado. Ontem a Câmara dos Deputados se reuniu
houve uma reversão no resultado e o veto do presidente ao reajuste dos servidores até 2022 foi mantido. A Melanie preparou essa matéria que mostra um pouco como é que se deu isso. Depois eu quero as impressões dos nossos convidados e, obviamente, vamos começar depois com o deputado Paulo Ganini, que esteve lá e presenciou tudo e votou, inclusive, pelo mantenimento do veto do presidente. Melanie, a matéria número 2, o acordo quebrado no Senado com o governo. Sim, pois é. Foi uma semana de sufoco para o governo federal, o que começou com a derrubada do veto para o reajuste de salários de servidores públicos pelo Senado. O veto do presidente Jair Bolsonaro fazia parte de um acordo selado com os parlamentares para segurar as contas públicas no período de pandemia e também para poder destinar recursos para outras áreas com mais responsabilidade fiscal. Diante disso, o governo de Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a decisão do Senado e teve que se desdobrar nas suas articulações políticas para reverter isso junto aos deputados. A decisão do Senado pela derrubada do veto foi de 42 a 30 votos. 2 senadores gaúchos, o Lazer Martins, do Podemos, e Paulo Paim, do PT, votaram favoráveis à derrubada do veto. Somente o senador Luiz Henrique Vaz, do PP, votou pela manutenção do veto. Após essa decisão, o Palácio do Planalto teve que correr para tentar reverter essa situação. O próprio presidente Jair Bolsonaro ligou para Rodrigo Maia solicitando ajuda nessa empreitada, que respondeu positivamente, inclusive se manifestando publicamente que trabalharia para manter o veto. Não posso governar um país se esse veto for mantido na Câmara. É impossível governar o Brasil. Isso é impossível. Além disso, Paulo Guedes, ministro da Economia, também conversou diretamente com os parlamentares. Guedes classificou a ação do Senado como criminosa. Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. Parte dessa indignação do governo, além do possível impacto nos cofres públicos, foi devido também ao acordo que havia sido feito. O combinado era que os salários dos servidores não sofressem aumento até 2021, em contrapartida para aprovar o pacote de socorro de 60 bilhões a estados e municípios. A estimativa de que, caso os salários pudessem voltar a ser reajustados, as despesas poderiam chegar até 130 bilhões de reais. No fim, toda essa articulação cumpriu o seu objetivo. Nesta quinta-feira, a Câmara de Deputados votou favorável pela manutenção do veto do reajuste. O placar foi de 316 favoráveis, 165 contras e 2 abstenções. Para que a derrubada do veto fosse efetiva, as 2 casas tinham que votar no mesmo sentido. O governo de Bolsonaro sai, então, vitorioso nessa corrida, mas com algumas lesões. As declarações duras do ministro Paulo Guedes de um crime contra o país gerou críticas no Congresso, acusado de promover uma caça às bruxas e, inclusive, pode ser chamado pelo Senado para prestar esclarecimentos sobre a sua declaração. Devolvo para ti no estúdio, Macalossi. Eu vou fazer rapidamente um comentário sobre a matéria da Melanie, que é importante para nós contextualizarmos essa situação. Lá em maio, quando estava sendo negociado, né, o auxílio para os estados e municípios, havia a disposição da equipe econômica de que esse veto, de que o reajuste para o funcionalismo fosse congelado para todas as categorias. O presidente da República, entretanto, isso é importante lembrar. O presidente da República, entretanto, se insurgiu contra a orientação da equipe econômica e negociou por conta própria, e isso foi falado pelo líder do governo, o então deputado líder Major Vitor Hugo, numa declaração dada na tribuna da Câmara dos Deputados, que havia sido orientado pelo presidente a permitir a flexibilização. E é por isso que, naquela oportunidade, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram o texto com esta ressalva, que poderia haver um reajuste específico para determinadas categorias. A equipe econômica estrilou, chiou, reclamou, então o presidente, numa última hora, no apagar das luzes, vetou o trecho da lei, né, em que se permitia que categorias recebessem o reajuste salarial
ainda no ano que vem. E, obviamente, acabou quebrando o acordo original com o Congresso Nacional, porque foi isso que o presidente negociou. O presidente mudou de opinião, pressionado pela equipe econômica. Então, o governo pariu uma confusão e correu atrás até ontem para solucionar. E agora eu vou questionar o deputado Paulo Ganimi. Deputado, o governo foi salvo na Bacia das Almas pelo Rodrigo Maia? Olha, eu diria que foi uma soma, né? Foi o Rodrigo Maia, teve também até o apoio, não dá para não tirar o mérito da liderança do governo, tanto no Congresso quanto na Câmara, que participaram ativamente da articulação. E agora, você falou bem, Rodrigo, além do elemento que você trouxe, eu vou lembrar uma coisa, quando esse tema foi à votação na Câmara, foram 10 votos contrários a isso. Apenas 10 votos, tá? Foram 7 do Novo, porque uma pessoa do Novo não votou, e 3 votos a mais. Então, todos os outros partidos orientaram pelo tema como foi feito no projeto original. Felizmente, o presidente vetou. E, felizmente, ontem, o restante da Câmara teve a consciência de manter o veto. Mas o problema poderia ter sido resolvido muito antes, quando lá na Câmara e também no Senado, há alguns meses, o tema foi votado, né? Parece que agora foi uma novidade do impacto de 100 bilhões. A gente já falava disso lá no início, né? Então, é muito interessante como as coisas mudaram, mas felizmente mudaram, felizmente o entendimento mudou, todos se uniram pela manutenção do veto ontem na Câmara. Agora, isso que a Melanie mencionou na reportagem continua, né, Paulo? Quer dizer, se fez uma articulação de última hora para conseguir salvar aí o veto, mas foi de última hora. Eu acredito que o Ricardo Barros, que é o líder do governo, e o Rodrigo Maia tenham se esforçado para muito além daquilo que é usual, para conseguir, em 24 horas, produzir um resultado até vistoso, 316 votos. É uma vantagem elástica. Se eu não me engano, era 275 votos que precisava. Conseguiu bem mais do que isso. Então, fruto de articulação, mas articulação silenciosa. E essas declarações que foram trazidas aqui pela Melanie, não acho que tenham ajudado muito, né? Quer dizer, o presidente dizer que o Brasil se tornaria ingovernável, ou o Paulo Guedes mesmo atacando os senadores, quando, na verdade, os senadores fizeram aquilo que o governo queria lá atrás. Como é que é a tua avaliação em relação ao clima do Congresso com relação a essa postura, no mínimo, dúbia do governo em relação a essa matéria? Eu acho que a postura dúbia, como eu falei, lá atrás, quando foi votada a matéria, né, o texto original, lembrando, quem não acompanha a política, que a gente votou ontem foi um veto, ou seja, o Congresso aprovou essa matéria e o presidente da República, ele vetou. Então, o erro do Congresso original foi lá atrás. Mas tudo bem, a gente pode aceitar, inclusive, foi o discurso de alguns ontem na Câmara, de que naquele momento em que foi votada a matéria no Congresso, o entendimento era que poderia ser aprovado, porque eram justamente carreiras que estavam trabalhando na frente, né, no enfrentamento da pandemia e que mereciam um aumento ou pelo menos a recomposição da carreira. Esse era o entendimento lá atrás. O Novo sempre entendeu que não, e era o pedido do Paulo Guedes. Isso acho que, pelo menos o entendimento que a gente tinha lá na época, era que o pedido do Paulo Guedes era pelo congelamento dos salários de forma integral até o final do ano que vem, que era um efeito, talvez, de curto prazo, tão grande ou maior do que a reforma administrativa. A gente sabe muito bem que a reforma administrativa, que a gente quer que seja aprovada o quanto antes, ela é sobre as novas carreiras, os novos cargos públicos. Então, o efeito de curto prazo é pequeno. E essa medida tinha um efeito de curto prazo grande. Agora, claro que nesse momento em que, independente se a nova orientação do governo ela é pela manutenção do veto ou não, tem que se entender que todo mundo ali tem o seu direito, como parlamentar, nós, como deputados e senadores, de manifestar sua posição.
Eu tenho a posição de que a manutenção do veto é o melhor para o Brasil. Eu tenho a posição de que a gente deveria ser responsável fiscalmente, independente das categorias, não tem nenhuma briga aqui com o funcionário público, né, com categorias, pelo contrário, todos são muito respeitados, mas que a manutenção do veto era a medida mais justa para a população brasileira, que está passando por uma crise econômica, uma crise por conta da pandemia, e todo mundo precisa dar sua margem de contribuição. Agora, chamar de irresponsável é um pouco forte, porque o governo, naquele momento, foi ele que apoiou a inclusão desse item no projeto. Né? Então, tem uma certa dubiedade aí do governo, sim. Por isso, acho que a revolta dos senadores. Agora, o governo trabalhou no Senado na quarta-feira, ele imaginava que teria a manutenção do veto no Senado já, nós esperávamos. Só que também. Quem traiu o governo foram deputados, foram senadores bolsonaristas, né, Ghanimi? Esse é o ponto. Não foi a esquerda que traiu, foram os bolsonaristas mesmo. A vice-líder do governo votou contra o veto. A vice-líder do governo votou contra o veto. Eu fiquei muito surpreso. Eu tenho uma boa relação com a senadora Soraya. Eu fiquei muito surpreso com o voto dela. Ela argumentou que ela se baseou no que foi orientado lá atrás. Agora, é claro, como eu falei, a minha posição é a mesma quando a gente votou a matéria e agora. Né? E mais uma vez, foram 10 deputados só que votaram contra essa matéria lá atrás, e se eu somar mais um do novo, 11 deputados que foram contra a matéria lá atrás, e agora foram a grande maioria. Né? Então, o fato de que lá atrás o Paulo Guedes, ou o Bolsonaro, ou o governo tenha sido favorável a esse reajuste, mas eles entenderam que para o Brasil era melhor não ter esse reajuste. Então, se você é fiel ao governo, mas principalmente, eu não sou fiel ao governo nenhum, sou fiel ao Brasil, ao povo brasileiro que entende que precisa que todo mundo contribua. E eu acho que tem um entendimento natural, nesse momento, de que esse reajuste seria prejudicial não só à economia brasileira, mas aos brasileiros como um todo. Então, não tem só uma questão de traição ao governo. Acho que tem uma noção de responsabilidade com o país. Eu acho que quem votou favorável à manutenção do veto, seja por uma conscientização, entendimento de que essa era a melhor resposta do país, ou porque preferiram agradar o governo, foi a melhor solução. Quem votou contrário, acho que votou errado. Eu acho que, inclusive, estão sentindo agora o efeito dessa decisão. Muito bem. Giacomo Bolbinotto, o governo estava dizendo que o impacto nas contas dessa medida, se ela não tivesse permanecido com o veto, seria na ordem de quase 120 bilhões de reais para as contas públicas. Queria a tua avaliação em relação ao impacto econômico de uma medida como essa. O impacto econômico vai ser muito grande, né? Principalmente numa situação que nós temos uma redução do PIB per capita, uma situação de recessão que já vem do governo Dilma 1, do governo Dilma 2, né? E a questão da pandemia. Então, tem uma redução da renda per capita que a gente traduz para uma redução da produtividade. Então, nesse momento, conceder aumento de salários quando a economia como um todo não está produzindo, né, seria contraproducente. Seria uma forma de se apropriar de recursos de uma forma indevida. Mas o que eu posso falar, digamos, essa questão do Paulo Guedes está falando, né, acho que é uma forma de retórica mesmo, de indignação que ele está mostrando, talvez não tenha usado as palavras adequadas, mas ele está mostrando uma grande preocupação com a economia. O ponto também que essas medidas estão colocando, elas têm um caráter mais geral, né, que se refere da emenda condicional 95/16, da emenda, né, do teto do gastos, que procuraram retirar as contas, né, do governo realmente do vermelho, estabelecer um limite para despesas, né, e não específica para o setor, evitar que essas contas aí cresçam, né, maior do que o PIB, evitando uma trajetória aí, explosiva
das contas públicas, inviabilizando todos os outros investimentos públicos, né? Tu tem problemas aí com despesas obrigatórias, né? Que a gente pode dizer com previdência, folha de pagamento, outras despesas vinculadas que correspondem a mais ou menos a 90% das despesas do governo. Então sobra muito pouco para o governo realmente investir aonde que precisa, educação, segurança, saúde, enfim, aquilo que a iniciativa privada eventualmente não possa fazer. Então, o ponto aqui realmente que nesse momento de crise, no momento também em que nós precisamos de recursos de curto prazo para atender, né, a questão referente do auxílio emergencial, que são recursos, quer dizer, esses recursos emergenciais não são recursos do governo, são recursos que saem do contribuinte e vão para alguns indivíduos que estão realmente necessitados com questões que envolvem, né, pobreza, né? O governo tem feito a sua parte, né? Quer dizer, para início, dos programas de apoio, sim. Não, para programas de apoio, em dois sentidos aí, Macalós, né? Um sentido para essas pessoas que realmente estavam fora do mercado de trabalho, do mercado informal de trabalho, que não tem possibilidades de fazer home office ou funcionários públicos, e também tem feito desde o início, né, tentado fazer linhas de crédito, né, através das ações muito bem articuladas do Banco Central. Por exemplo, foram tomadas medidas de liberação, né, de crédito. Esse crédito realmente talvez não tenha chegado à empresa por causa dos bancos, mas o papel do Banco Central de liberar, de facilitar linhas de crédito, ele foi feito, né, isso ainda não chegou, efetivamente não funcionou também quanto se esperava, mas o governo tentou, dentro, né, das medidas de políticas públicas tradicionais, fazer isso, né, se colocou. Mas um ponto, talvez, positivo que tenha sido colocado, talvez toda essa confusão que tenha colocado com o Bolsonaro, agora principalmente que ele tem apoio no Congresso, talvez essa maioria que ele conseguiu, talvez uma sinalização para as reformas que possam ser necessárias para o Brasil voltar a crescer aí no curto prazo, como a reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, o deputado estava colocando. Então, são reformas que necessitam urgência para ontem isso aí. Então, essa vitória do Bolsonaro, digamos, com esse veto que foi colocado, pode sinalizar, digamos, um entendimento do Congresso, talvez um reordenamento ali com o Senado para agilizar essas reformas que são necessárias para o Brasil voltar a crescer, né? Então, o Brasil, digamos assim, nós temos a agenda, agora nós temos que implementar essas agendas do ponto de vista legal. E isso passa aí realmente pelo Congresso, né? E a função do Congresso, ele tem que fazer isso. Quer dizer, ele tem um projeto que veio lá do Paulo Guedes, de diversos projetos. Esses projetos, né? Tu tem lá 500 e poucos deputados que realmente possam aperfeiçoar isso do ponto de vista legal. Então, talvez um ponto positivo dessa confusão, né, que foi colocado, é que o governo talvez ele consiga colocar uma maioria do jeito que deu para implementar essas outras reformas. Mas essa questão do veto para curto prazo... E agora, acho que o Paulo pode até comprovar isso, é que o Ricardo Barros é um líder que tem uma capacidade de agregar dentro do Congresso que é muito maior do que a do Vitor Hugo, que era um trapalhão para... Eu acho que o deputado tem acompanhado a bancada do Novo, enfim, eu acho que se tem um projeto, né, e esse projeto realmente possa ser melhorado junto ao Congresso. Então, como eu falei, tem 500 e poucos deputados que possam aperfeiçoar. Então, esse é um ponto importante e essa medida, acho que ela foi realmente acertada para uma conjuntura de curto prazo para liberar recursos, né, que poderiam ser utilizados. Só finalizando, né, esse ponto aqui também, essas despesas, né, foram, digamos, uma troca, né, um log rolling, né, nós aprovamos isso aqui, mas também governo, né, nós vamos estender esse auxílio emergencial até o final do ano. Para um Congresso, para um congressista, isso é uma grande moeda de troca que ele foi favorável, principalmente em anos de eleições, né? Então, assim, não foi algo, né, talvez espontâneo, foi algo talvez negociado, foi uma moeda de troca, né? Nós congelamos esses gastos dos funcionários públicos, mas em troca disso o governo também
estende esse auxílio emergencial pelo menos até o final do ano. Então foi uma troca, né, que ambos saíram ganhando. O governo conseguiu controlar um pouco essa fúria, né, dos funcionários públicos em busca de reajuste, e tu teve uma folga aí também com o auxílio emergencial, que em ano eleitoral pode ser utilizado, né, para os congressistas e, enfim, pelos partidos que apoiaram tais medidas. Bertol, olha alguns números aqui, antes de passar novamente a palavra para o deputado, porque temos mais assuntos, obviamente, políticos, mas terminando essa rodada contigo, ainda em relação ao veto, tem o aspecto moral, né, que fica num outro nível de análise relativo a essa problemática. E daí eu peguei aqui algumas informações. Nós temos no Brasil hoje 8,9 milhões de desempregados, em virtude da pandemia, 9 milhões com salário reduzido, 700 mil empresas quebradas e 50% das famílias com perda de renda. Fica absolutamente inadequado, por mais que você tenha ali setores do funcionalismo que estejam de fato com salário congelado há muito tempo, que não tenham reposição, não tenham reajuste, mas eles pelo menos têm uma coisa que os trabalhadores da iniciativa privada não têm, que é a estabilidade, ou seja, a certeza de que continuarão trabalhando. Isso não acontece com o sujeito que tem uma empresa, não acontece com o sujeito que está informal, não acontece com o sujeito que trabalha na iniciativa privada de forma formal, com os profissionais liberais, com ninguém. Queria que tu analisasse um pouco o impacto dessa crise no cidadão e a militância, porque inegavelmente existe uma militância, um lobby muito forte, né, do setor do funcionalismo para buscar esses reajustes, e nesse momento é inadequado. E eu sei que muitos funcionários públicos concordam com o que eu estou falando. Muitos concordam com a inadequação da medida, mas nós sabemos que também tem muito oportunista. Vai lá. Não tem dúvida que nós, como cidadãos, não sou economista, não consigo analisar como analisa a economia, mas a gente, como cidadão, fica numa preocupação extrema. Eu, já nesses últimos tempos, canso de acordar de madrugada pensando no STF, pensando no Congresso, pensando nas decisões que estão sendo tomadas. E essa semana, principalmente falando especificamente desse assunto, quando o Senado aprova um aumento, uma possibilidade de aumento para o funcionalismo público, e você sabe que a despesa com o funcionário, ela começa e não termina nunca mais, né? O auxílio emergencial termina em dezembro. É um gasto que vai ter um fim. O salário você deu e aquilo virou para sempre, né? Isso. Você não tira mais. E ali, a despesa vegetativa, em cima daquilo sempre acrescenta mais alguma coisa. Isso. Então, para o cidadão que está aqui... Lembrando que o Supremo Tribunal Federal definiu que os servidores públicos não podem ter redução salarial. Não pode ter redução. São duas castas. Não pode ser desempregado, ele não pode sair, todo mundo tem que deixar o cara lá. Então, como é que se diminui despesa num país em que 90% da receita é com salário? Ou com despesas já carimbadas, né? Como é que um governo governa com 10% de uma receita? É o que a gente fica pensando aqui. E deixa muito... Bertol, desculpa te interromper de novo, mas é que agora me informaram aqui, o pessoal que está acompanhando o programa mandou uma mensagem dizendo que... Eu recebi 3 mensagens dizendo que talvez o microfone do Bertol não esteja funcionando muito bem. Então a produção aí, se puder dar uma conferida no microfone dele, né? Não sei se não é um problema de pilha, mas parece que está distante, né, o áudio do Bertol. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a produção ver se está bom o áudio do Bertol, eu vou voltar rapidamente com o deputado Paulo Ganimi, para ele falar enquanto o Bertol vai vendo o microfone, depois eu devolvo a palavra ao Bertol, garanto a palavra ao Bertol, para ele poder se expressar aqui e continuar o seu raciocínio. Então, deputado Ganimi, em relação aos vetos, tem o veto da desoneração, que é o próximo, né? Esse é um veto bem polêmico, né? A gente está, inclusive, vou confessar para você que a gente mesmo do Novo está numa encruzilhada contra esse veto, porque, por um lado, a gente entende a importância da desoneração para a manutenção de emprego, manutenção da atividade econômica. Por outro lado, a gente sabe que também não é justo que uma parte da economia
tem a desoneração e outra parte não. Daí a gente vê também que muitas vezes algumas políticas de desoneração que não sejam redução da carga tributária, uma desoneração completa da economia, elas não acabam atingindo o objetivo delas, que é a manutenção de emprego. Então a gente está ainda nessa discussão, né? O próprio governo está tentando trazer elementos para a discussão, por isso até que o veto não vai ser analisado agora, não vai ser essa semana, deve ser só no mês de setembro, porque eu acho que tem uma dúvida, né? Acho que não é uma questão tão ideológica, em que você tem uma discussão, todo mundo quer manter emprego, todo mundo quer manter a atividade econômica, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe que não é justo que alguns setores, no caso são 17 setores, estejam desonerados e outros não. Então é um tema bem complexo e que eu acho que vai ser discutido com mais calma no mês de setembro. Muito bem. Depois eu tenho uma pergunta para fazer em relação a isso para o deputado. Vamos voltar com o Fernando, que agora eu acho que o áudio dele está melhor. Fernando, eu havia lhe interrompido, mas para que a sua fala pudesse ser ouvida de uma forma mais clara pelo nosso público. Okay. Vai lá, Fernando. Eu estava falando da sensação que fica em nós cidadãos, né, que só nós estamos pagando essa conta. Só nós temos desemprego, só nós fechamos nossos negócios, só nós estamos passando pelas maiores dificuldades, enquanto o servidor público tem seu dinheiro garantido e tal, e não é justo que ele fique agora brigando por reajuste. Eu, sinceramente, não tenho nada contra funcionário, eu trabalho diretamente com funcionário público aqui em Porto Alegre, eu acho que tem excelentes funcionários, gente que, eu tenho inclusive alguns parentes que já me disseram que achando que estão ficando meio assim, desgostosos com essa situação, de que eles têm tudo certinho, no fim do mês está lá o salário, e o cidadão está passando pelo que está passando. Então não é justo, e foi muito bom que a Câmara tenha tomado essa decisão de manter o veto ontem, porque o Senado, eu mesmo mandei umas mensagens meio desaforadas para o Lazier, acho que posso falar aqui, mandei porque achei que a decisão deles não foi de acordo com o que a gente Bertol, espera. Eu vou ter que te interromper de novo, parece que não está resolvido ainda o problema do teu microfone. Hoje o microfone resolveu pegar no teu pé, Bertol. É comigo, então. É contigo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer intervalo, voltamos e daí nós resolvemos o problema do microfone do Bertol e ele continua. Perfeito. Intervalo. Vamos lá, vamos ver o que é o bicho aqui. Será que está captando? Intervalo. Fizemos um break porque o nosso convidado, Fernando Bertol, estava sendo prejudicado por um microfone revoltado que resolveu cestar antes do tempo e daí resolveu não funcionar direito nessa sexta-feira. Mas nós já resolvemos o problema técnico e o Cruzando as Conversas está de volta. Bertol, a palavra é tua. Eu não sei até onde alguém me ouviu. Começa do zero, começa do zero. Da insatisfação que a gente fica como cidadão, eu não sou economista, sou arquiteto, trabalho basicamente com projetos, e a gente fica muito apreensivo com tudo que a gente vê, né? Ele não acompanha tão atentamente como o Macalossi, o Giacomo, aí, o deputado, o que acontece lá, porque bate um pouco de desespero na gente. Eu vou confessar para vocês que a gente acorda às vezes de madrugada pensando o que o Gilmar Mendes está fazendo, o Moraes, o Congresso e tal. Essa semana, esse caso do aumento de salário foi uma coisa que deixou, eu acho que a maior parte da população muito apreensiva e muito irritada com os senadores, porque aumentar salário de quem tem emprego garantido, quem está recebendo certinho no final do mês, não tem nenhuma previsão e não pode ser demitido, no mínimo injusto, porque tem hoje, então o Macalossi falando, 19 milhões praticamente de brasileiros desempregados.
700 mil empresas que fecharam. E a gente anda em Porto Alegre, é uma tristeza ver o que tem de loja fechada e restaurantes, e bares, enfim, coisas que provavelmente não abrirão mais. São pessoas que perderam sua vida, perderam alguma coisa que investiram durante tantos anos, né, o seu negócio, empregos que foram embora, e isso deixa uma sensação muito dolorida para quem está aqui, sofrendo com tudo isso e vendo, de certa forma, lá o Congresso e o CSTF, enfim, tratando o servidor público de uma forma diferente. Então nós temos duas castas, uma que não sofre com nada e a outra que sofre com tudo. Muito bem. Vamos voltar para o deputado Paulo Ganimi, que está conosco. Ganimi, o veto aí que agora vai ser discutido é o veto da desoneração, e nós mencionamos isso antes. Entretanto, parece que a coisa ficou prejudicada no Senado com as declarações do Paulo Guedes. Foi a impressão que tu teve aí dentro do Congresso? Olha, eu acho que no final as coisas vão se acertar, né? Eu acho que tem um mal entendido, até porque ele acaba fazendo também com que os senadores cobrem um pouco mais do governo para ter alguns retornos, né? Retornos que aí cada senador, cada parlamentar tem o seu retorno, mas eu acho que no final isso não vai ser um empecilho para a aprovação de outras pautas importantes para o Brasil, não. Acho que o custo fica mais caro, não impede esse avanço. Muito bem. Giacomo, tua avaliação em relação à desoneração da Folha? Essa questão toda da desoneração da Folha, eu acho que, digamos, que agiliza o mercado de trabalho, né? Nós estamos aí com uma população de desemprego em torno de 13, 14 milhões, então, pelas próprias estatísticas, eu acho que, assim, embora a economia ela dê sinais ainda tímidos de recuperação da atividade econômica, a gente está vendo alguns sinais de recuperação, né? Mas a estatística do mercado de trabalho ela tende a piorar, porque o que vai acontecer? Dadas as estatísticas, como que elas são feitas, né? Ela estava em torno aí de 13, 14 milhões, mas eram pessoas que saíram do mercado de trabalho e não procuraram emprego, então elas não são consideradas pessoas desempregadas, elas saíram. Com a retomada do mercado de trabalho, agora com o nível de atividade econômica, essa massa de pessoas que estavam desempregadas vai voltar a procurar. Então, as estatísticas, né, que a gente vai ver vão dar um salto bastante grande, né, chegando aí, né, talvez a 15, 16, 17 milhões de pessoas desempregadas e a taxa de desemprego bastante preocupante. Então, a gente tem que fazer uma reforma do mercado de trabalho e a desoneração de folhas é bastante complicada para determinados setores, porque isso, na realidade, estimula um setor, mas prejudica o outro. Então, a cota tem que ser assim, igual para todos os setores, né? O que o empresário quer? Ele quer previsibilidade, né? Ele quer segurança das relações jurídicas. Então, essa questão de desoneração à folha, ela pode realmente facilitar a criação de empregos, mas o que se precisa, na realidade, é a segurança jurídica, é uma reforma trabalhista, principalmente com relação à CLT, com normas claras, vigentes, que o mercado se torne muito mais ágil, né? Quer dizer, a gente viu agora, o caso dos Estados Unidos, não tem CLT, a economia passou por uma grave recessão, mas a retomada foi imediata, foi a gente chama recuperação em V. Porque há muita flexibilidade no mercado de trabalho, né? Outros países, né, como a Itália... Vê, por exemplo, os Estados Unidos, que está tendo uma recuperação em termos de geração de emprego muito rápida. É muito rápido, porque assim, o mercado de trabalho ele se ajusta rapidamente, não tem grandes custos de ajustamento, sindicatos, enfim. Então, digamos, você é demitido, né, paga todas as obrigações trabalhistas que são necessárias, digamos, contratuais, não sei, aqui é uma complicação, né? O custo, né? A insegurança jurídica, você vai para a justiça do trabalho, que tem coisas que, digamos, pode ter certeza, mas outras que são verdadeiros absurdos que possam ser colocados. Então, tudo isso dificulta a mobilidade do mercado de trabalho, a contratação e demissão. Então, o que é mercado de trabalho? É contratar e demitir.
Se a pessoa, né, o empresário vê que a sua demanda caiu, ele vai demitir o trabalhador. Ele não quer demitir o trabalhador, ele vai demitir por quê? Porque o trabalhador ou não está produzindo, né, ou sua demanda caiu, ou o seu produto deixou de ser produzido. Né? Agora, ou seja, o que é necessário? Que seja a contratação seja fácil e barata, ou seja, reduz um custo de transação. E quando se coloca a desoneração da folha de pagamentos para determinados setores, tu prejudica outros. Ou seja, o que tu quer é condições iguais e previsibilidade no mercado de trabalho. É isso que se necessita, né? Para uma economia, um mercado de trabalho pujante, forte, né? Onde que as condições de trabalho sejam justas e os problemas que ocorrem sejam dirimidos entre os próprios trabalhadores, a negociação sem interferência de outro fator que é a justiça do trabalho, por exemplo, que pode ser resolvida de uma maneira muito mais ágil. Né? O caso do exemplo, assim, que tem justiça do trabalho, não existe uma justiça do trabalho nos Estados Unidos. Não, o que existe é uma relação entre trabalhadores e empregados, uma relação contratual que é resolvida entre as partes que importam, que é o trabalhador e o empregado. As condições que possam ser colocadas, elas são resolvidas na justiça comum, que são relações de contrato. Né? Essa a posição que eu tenho. E, Bertual, é caro contratar no Brasil, né? Quer dizer, aí entra isso que nós mencionamos com o deputado Ganimi e com o Giacomo, questão de desonerar a folha. O governo, o Paulo Guedes tem esse objetivo, eu diria que a reforma tributária é o grande objetivo dele. Depois eu quero ouvir o Paulo Ganimi sobre isso. O grande objetivo do Paulo Guedes é desonerar a folha. Nós sabemos como é caro contratar no Brasil. Né? Eu até posso fazer só uma observação, assim, não só contratar, mas como demitir também. Sim, demitir também. E tu tem os dados do Doing Business do Banco Mundial, compara, né, o ambiente de fazer negócio. O Brasil é um ambiente hostil de fazer negócio. Você tem outras questões de contratar crédito, fazer negócio, mas o mercado de trabalho é um mercado extremamente crítico, né, que talvez é o mercado mais importante que tu tem na economia, é o mercado de trabalho. E esse mercado, quando ele não funciona bem, né, todos os outros mercados são prejudicados e a criação de empregos, né, de negócios que são colocados. Eu acho, e é importante, eu gostaria de fazer a pergunta, depois se o deputado Paulo quiser responder, se ele sente dentro da Câmara que possa ser mexido nisso que parece ser um tabu aqui no Brasil, a CLT. Cada vez que fala em reforma trabalhista, parece que pegou fogo e fica muito difícil. Vou dar um exemplo muito claro. Eu sou arquiteto, trabalho e poderia ter outras pessoas trabalhando comigo. Eu jamais tive nenhum empregado. E não vou ter empregado, porque eu posso gerar para mim, como uma pequena empresa, um problema tão sério numa hora de uma demissão que eu inviabilizaria a minha vida, provavelmente. Então, isso é o impedimento que o Giacomo estava falando. E nós vimos agora, durante toda essa crise, estamos chegando até uma greve dos entregadores de app, apoiada pela esquerda. Quer dizer, vamos apoiar a greve, porque quer dizer, as pessoas, os indivíduos querem melhores condições de trabalho, é lícito que elas busquem isso. Agora, apoiar, não fazer pedidos como forma de apoio é quebrar os empresários, porque é a única fonte de renda deles. Quer dizer, os empresários que são os proprietários dos restaurantes não tem nada a ver com a relação que se dá entre o entregador e o aplicativo que faz a distribuição das entregas. Então, além de tudo, burro. E a militância querendo regular o serviço para encarecer o serviço e tornar ele contraproducente, né, Bertol? Porque você vê que os aplicativos, a gente pode ver os aplicativos aí do Uber, Cabify, etc. O que criou? Criou uma maneira das pessoas poderem sobreviver num momento difícil. Elas não têm uma relação de trabalho formal, elas ganham o seu dinheiro, aceitam o contrato, que não sei se é bom ou ruim, mas acho que tem muita gente sobrevivendo com isso. E o que prova que uma relação contratual entre duas pessoas pode ser muito melhor do que essa legislação trabalhista que impede essa relação, na maioria das vezes. E eu citei o meu caso porque eu estou há 30 anos fazendo o que eu faço, com assessoria e consultoria, e eu jamais pensei em ter mais alguém comigo por esse motivo.
E vejo muito das empresas que têm da construção civil que passaram há muito tempo já a contratar PJ e não funcionário. Engenheiros normalmente são pessoas jurídicas. E eu acho certo que elas estão fazendo para se proteger. Eles recebem um salário um pouco melhor do que receberiam como funcionário da empresa, mas a empresa se garante numa relação contratual melhor do que como empregado. Ganime, eu sei que tu tem aí o tempo curto, nós tínhamos combinado em torno de meia hora, nós tivemos um problema, tivemos que fazer um intervalo no meio do programa, o que acabou nos estendendo, mas eu gostaria que tu respondesse essa do Bertuol aí, antes de a gente sair, e aproveitar e lhe perguntar em relação à expectativa com relação à organização do governo, se tu achas que agora as coisas tendem a fluir conforme o Giacomo mencionou aqui antes, quer dizer, os 318 votos podem ser o princípio de talvez uma base mais estável para o governo na Câmara. Olha, Guilherme, eu acho que com relação à CLT, né, lei trabalhista que foi falada aí, eu sou mais favorável a essa versão de mais liberdade para as pessoas trabalharem, para as livres negociações, né, menos lei trabalhista e mais direito conquistado pela oportunidade de trabalho, né? Eu acho que a melhor condição de trabalho que a gente consegue é quando a gente tem uma oferta abundante de emprego e uma escassez de mão de obra. Melhorar as condições de trabalho. Não é por lei, não é nada disso. Inclusive, no momento recente, a gente teve mais aumento de salário, condição de trabalho, não foi por conta da lei, foi porque a gente estava com a economia pujante, a gente estava com a economia aquecida e as pessoas estavam com o direito de escolher onde trabalhar. E quando a pessoa tem direito de escolher onde trabalhar, ela consegue acumular as condições. Quando você falar aí dos apps, dos aplicativos, eu acho que eles têm muita legitimidade de condições melhores. Agora, tem que ser uma livre negociação entre eles e os donos de aplicativos, os donos de restaurantes e tudo mais. Não tem que ser uma lei que a gente vai impor, porque, na verdade, essa lei ela vai prejudicar todo mundo. Uma lei é de modificações. E eu vou dar um exemplo, tá? A Califórnia aprovou uma lei bonitinha, todo mundo está dizendo que era uma lei que atendia todas as necessidades e tudo mais. O Lyft já anunciou, o Uber está anunciando que vai sair da Califórnia. Então, a ideia vamos melhorar a condição de trabalho. A condição de trabalho é melhor que o trabalho. Né? Então, acho que isso é muito importante. A gente deve ter a consciência que a gente está em 2020. A gente está numa situação em que as condições de trabalho mudaram, as condições de empoderamento, uma palavra mal utilizada recentemente, dos trabalhadores aumentou, graças à tecnologia, graças à internet, graças às redes sociais, e hoje a gente precisa de menos lei, mais direito para todo mundo, mas direito de liberdade, não por conta das leis. Agora, com relação ao Ricardo Barros, a liderança do governo, o que eu acredito? O Vitor Hugo, ele é um cara bem intencionado. Eu acho que ele é um cara muito fiel ao presidente Bolsonaro, é um cara bem intencionado, acho que é um cara do bem. Ele não tinha experiência no Congresso, ele é experiência como assessor legislativo, não como parlamentar. Ele penou um pouco ali para conseguir se encontrar, tentou fazer o melhor, errou. Ele teve relações com o Novo de forma desnecessária, porque o Novo vota quase sempre republicano, porque o governo vota a favor do Brasil. Agora, o Ricardo Barros, mais dentro da política, já foi ministro, já tem mais experiência ali dentro, ele tem o potencial para conseguir articular melhor. Porque a minha dúvida é articular o quê? Porque ele é um cara que é
é muito aquilo, a missão dada, a missão cumprida. Isso é uma qualidade. O problema todo é que o ativo também ele pode ser uma missão que não necessariamente é boa no Brasil. Primeiro, até onde ele vai e o que fazer para melhorar o Brasil. Se a missão for para vetar, por exemplo, algo que seria especial para o Brasil, eu acho que ele vai só para isso. Se a missão for para aprovar uma reforma tributária, ele vai atuar para isso. Uma reforma administrativa, ele vai atuar para isso. Agora, ele também é alguém que vai, talvez, aceitar outras medidas não políticas no Brasil. E esse é o meu medo. Ó. Vai vir aí daqui para frente com essa relação tão próxima do governo com o cidadão. Ghanimi, obrigado por ter participado aqui. Eu agradeço o espaço cedido. Sei que foi uma semana longa, extenuante. Nós acabamos nos estendendo um pouco aqui no tempo que nós tínhamos combinado. Quando eu contatei o deputado Paulo Ghanimi, eu tinha combinado com ele em torno de 30 minutos, mas nós tivemos este problema de microfone aqui, que não estava previsto no nosso roteiro, e acabamos nos estendendo um pouquinho mais. Ghanimi, muito obrigado. Eu te deixo rapidamente com a última palavra. Imagina, obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Já como eu prazer com vocês. Um abraço a todos vocês, um abraço aí também para o pessoal do Rio Grande do Sul e também para todos aqueles que assistiram a gente pelas redes sociais, pelo YouTube. Conto aqui com vocês, à vontade, à disposição aí quando vocês quiserem convidar novamente. Vamos trabalhar pelo Brasil, né? Vocês aí com o de vocês, informar bem o pessoal, a população, e a gente na Câmara de Deputados votando, fiscalizando, acompanhando o trabalho executivo. Então é muito importante esse trabalho. Obrigado mais uma vez pelo espaço, com todos uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado, deputado. Bom final de semana para ti, bom trabalho aí junto ao Congresso Nacional. Nós vamos fazer intervalo e na volta nós retornamos aqui para falar sobre as projeções do PIB que estão sendo reavaliadas de forma positiva. Há um caminho de retomada da economia? Fica o questionamento para o segundo bloco, ainda com as participações de Giacomo Balbinotto e Fernando Bertual. Retornamos em seguida. De volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre logo após o Dois Toques. Oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa e também de Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Muito bem, no primeiro bloco, então, nós tivemos a participação do deputado Paulo Ghanimi. No primeiro e no segundo bloco, o segundo bloco improvisado, né? Porque nós tivemos aí essa situação do microfone, que agora, felizmente, está devidamente resolvida. E eu vou pedir já para a produção preparar um bloco extra de intervalo para nós depois que acabarmos este segmento, fazermos a transição para o João Carlos Silva. Tá? Então, já estou pedindo aí antecipadamente, porque aquele intervalo não estava planejado. E você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Nós estamos no Instagram, no Facebook, Twitter e no YouTube. Para quem acha que o Brasil está muito mal, vou trazer aqui uma nota de curiosidade sobre a Argentina. A Argentina vai ver aí a estatização de serviços essenciais, considerados assim pelo governo, né? O presidente Alberto Fernandes postou no seu Twitter agora há pouco, abre aspas, decidimos declarar telefonia celular, serviço de internet e TV por assinatura como serviços públicos. Desta forma, garantimos o acesso a eles para todos e para todas. Também conseguimos congelar até dia 31 de dezembro as tarifas de telefone, internet e TV por assinatura. Diante das restrições que a pandemia nos impõe, ninguém deve renunciar parte de sua renda diante de aumento nos preços desses serviços. Desta maneira, estamos recuperando
né, as ações do Estado. O direito de los usuários e consumidores é um direito constitucionalmente reconhecido. O Macalós talvez não lembre, mas eu me lembro bem da CRT, viu? Era exatamente isso que ele está prometendo aí. E aí quando você precisava de um telefone, você se inscrevia e levava 3, 4, 5 anos para ter um telefone. O telefone valia mais que aluguel de um apartamento. Tinha que declarar no imposto de renda. Tinha que declarar no imposto de renda. Então a Argentina caminha celeremente para se destruir, né? Até está se destruindo. Eles têm uma vocação para isso que é extraordinária. É impressionante. Então, O que se deve isso, Jacomo? Tu que é um conhecedor da história econômica. Uma intervenção estatal. Foi a partir do peronismo brutal. que isso aconteceu, né? Exatamente. Não era assim. Não. A Argentina, por exemplo, em 1910, era um dos países mais ricos do mundo, né? Realmente, assim, superava pega até só a Austrália. pelo que é Buenos Aires, né? Não, realmente o que era... Quem foi a Buenos Aires vê, assim, tinha um metrô, uma arquitetura exuberante, e, enfim, era um país realmente muito desenvolvido, com uma produtividade agrícola exuberante, que tinha uma vantagem comparativa com relação à produção de trigo e carne, que eram 2 insumos, ou seja, era um país... Tudo para dar certo, com uma população extremamente educada, uma população europeia, principalmente de italianos, com aportes, né? Recebia aportes ingleses, por exemplo, né? Toda a infraestrutura, por exemplo, tinha um país que tudo para dar certo. Mas a partir da década de 50, né? Com intervenção estatal, com o peronismo, enfim, né? Uma intervenção estatal brutal. Eu tive a oportunidade de morar na Argentina, tu tinha parque de diversões que era estatal, né? Enfim, né? E aí nos anos 90 se tentou estabilizar a inflação, um processo de privatização, mas realmente ele foi revertido. Tem até uma piada entre os economistas, tem 3 tipos de países, países desenvolvidos, subdesenvolvidos e os argentinos. Né? Porque realmente não aprendem com os erros, né? Na realidade. O que a gente vê na Argentina é um caso daqueles fracassos econômicos do século XX. Né? E nós, na América Latina, temos 2 grandes fracassos. Um deles, né, a Argentina, né, que caminha, né, com o início do século XXI para um fracasso tremendo, né? E o outro grande desastre aí é a Venezuela, também um país rico, tudo para dar certo, com recursos naturais significativos em termos de petróleo, com uma possibilidade de turismo, né, no Caribe exuberante, e, enfim, um país tudo para dar certo, mas realmente, né, em torno aí de 20 anos, praticamente é um país que foi destruído, né, com a sua infraestrutura, o seu capital humano. Enfim, realmente a gente só tem a lamentar, né, porque eu morei na Argentina, tenho vários amigos argentinos, adoro o país, conheci o país. Né? É um tango triste. É lamentável. Lamentável. Né? Tudo bem. Sem dúvida. Olha, eu fico realmente... E com uma cultura, né? Que é um tango, por exemplo, quem vai à Argentina... cinema deles é algo de espetacular, né? Mas, infelizmente, é uma tradição... Literatura é uma tradição política desgraçada. Desastrosa. Mínima, né? Muito bem. Vamos falar de PIB. O Brasil aparentemente está reavaliando os indicadores do Produto Interno Bruto. Alguns chegaram até a prever que poderia cair 2 dígitos, mas o governo fez uma reavaliação positiva e a Melanie Rupental preparou para nós uma matéria sobre isso. Melanie. Há um fôlego a mais para a economia brasileira? Nós que chegamos a falar aqui na projeção do Banco Mundial de uma queda de até 8% do PIB em 2020, o que seria o maior em 120 anos de história. Bom, mas se algumas entidades e especialistas já diagnosticavam o estado grave da economia, quase assinando o atestado de óbito, não quer dizer agora que ela está totalmente estável, mas, seguindo a analogia clínica, permanece sobrevivendo ligada a aparelhos. Tudo isso porque números mais otimistas sobre a projeção do PIB foram divulgados. Passadas as expectativas mais pessimistas, os recentes indicadores apontam uma retomada nas atividades econômicas.
E também, claro, pelos impactos causados pela pandemia, ainda há uma queda, mas um tombo bem menor. Segundo o boletim do mercado conhecido como o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, a estimativa é de uma redução do PIB de 5,66%. No anterior, era de 5,77%. Os dados levantados correspondem a mais de 100 instituições financeiras pesquisadas. O relatório também traz uma previsão para o PIB de 2021, agora com uma alta de 3,5%. No gráfico, você acompanha a oscilação do PIB brasileiro. No período analisado, o ponto alto do PIB em 26 de fevereiro, com crescimento de 2,8%. Depois disso, houve uma certa estabilidade, com uma pequena queda e em seguida uma recuperação, até chegar no dia 20 de março, com um crescimento de 1,4%. Após esse período, como você acompanha, caiu drasticamente o PIB, chegando à sua pior marca de 6,54% negativo em 26 de junho. E agora, finalmente, começamos a ver um leve, mas existente crescimento. Em um cenário comparativo de outras projeções, no mês passado, o governo brasileiro manteve a expectativa de queda de 4,7% para o PIB deste ano. Neste segundo semestre, o governo prevê um recuo de 8% a 10% em relação ao primeiro trimestre. Mas, mantendo então um tom positivo que é de costume do governo, o ministro Paulo Guedes disse que o pior já passou e agora a economia se recupera em formato de V, mas não o V tradicional, e sim o V da Nike, que tem aí uma inclinação que casa com o ritmo lento de recuperação. Voltamos contigo aí no estúdio, Macalossi. Muito bom, o V da Nike foi uma alegoria especial. Parabéns aí, Melanie. Virtual. Essa foi ótima, que sacada. Como cidadão comum e não economista, eu estava comentando antes, a gente anda pelas ruas, vê tudo fechado, comércio fechado, shopping fechado e tudo. E essas notícias sobre o PIB causam parece uma certa estranheza, né? O que está funcionando? Eu até espero que o Giacomo me explique. O que está funcionando bem, que está diminuindo essa queda, que era expressiva, talvez até fosse maior, né? Tem países aí com quedas bem maiores do que essa, né? Eu acho que se ficar em 5% a queda, talvez a gente tenha saído muito bem. Vai ser positivo, muito bem, esperava, né? Eu vou dizer, eu estava entre os pessimistas que achavam que a queda ia ser de 9,5%, 10%. Eu achei que ia ser brutal. Eu vou esperar o Giacomo me dizer assim, olha, está acontecendo isso. É por isso que está havendo a queda do PIB e há uma esperança, uma luz no fim do túnel, né? De que a gente pode esperar dias melhores, agora no segundo semestre até o fim do ano. Vou arriscar aqui dizer, a agricultura foi muito bem, né, Giacomo? Sim, fato importante. Eu acho que conta muito aí, São Paulo está fazendo uma reabertura consistente da economia e está com uma diminuição consistente no número de casos. Por exemplo, hoje saiu o mapa das bandeiras de São Paulo, todas as regiões amarelas. E São Paulo é o epicentro do coronavírus do Brasil, onde tem o maior número de casos, também onde tem a maior concentração de pessoas. E também onde se concentra a maior parte do nosso PIB. Né? Tu acha que essas são pistas corretas? Não, tem uma série de pistas, né, que quando a gente estuda a questão da economia, a gente chama assim de... E também tem esses programas aí que injetou recurso adoidado na economia. Isso, né? que a gente chama assim de indicadores coincidentes e indicadores antecedentes. Então, são indicadores, né, que a gente tem dados agora que estão projetando o crescimento da economia. Então, eu peguei alguns dados, por exemplo, de indicadores antecedentes, né? Por exemplo, a venda de papelão ondulado, né? Que é usado em embalagem. Então, tudo que é produzido vem embalado em alguma coisa. Então, quando as empresas, né, elas encomendam papel e papelão, por exemplo, né, o que acontece? Elas vão estar utilizando isso aqui porque estão esperando a venda, né, de algum produto, né? Máquina de lavar, automóvel, câmera, enfim, ela tem que ser embalada em alguma coisa. Então, isso tem aumentado, né? A indústria está aumentando realmente a expectativa de aumento de produção. Tem coisas que já foram vendidas, né? Exatamente. Né? Estou colocando, por exemplo, na coisa de construção civil, estão sendo retomada agora com sérios protocolos. E tu tem alguns dados que estão saindo agora, comparando, né? A construção civil em São Paulo não parou durante o período. Não, mas aqui parou, estão retomados, mas tem a fabricação de bebidas, que aumentou em torno de 21,8%, a fabricação de máquinas, equipamentos,
reagiu em torno de 15%, papel e celulose, máquinas e material elétrico, né? Tu tem um outro indicador também de retomada da atividade econômica que é bastante consistente, que é o licenciamento de caminhões, que aumentou em torno de 11%. Ou seja, as firmas, né, apesar de toda a crise, estão tentando renovar e aumentar a frota. E tu tem indicadores coincidentes, que a gente chama isso, que é o consumo de energia elétrica. Só um detalhe que eu acho que é importante, só para trazer aqui, eu acho que a perspectiva do Bertual, rapidamente sobre isso. Bertual, tu consegue ver isso aí dentro dos setores aí com que tu te relaciona? Porque agora ele mencionou, por exemplo, o setor da construção civil e tu trabalha nessa área. Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ela está recém retomando, né? No resto do país praticamente não parou, né? Construção civil. E a MRV trouxe dados do segundo trimestre deles, que foi justamente dentro da pandemia. As vendas da MRV, que é o nível mais baixo de produto, aumentou 37%. No meio da pandemia. As vendas da MRV cresceram 37%. E foi uma surpresa geral para todo o segmento, né? Todo mundo ficou imaginando, o que é? É porque ela vende o mais barato? É porque aquele que estava pensando em comprar um imóvel mais caro veio para o mais barato também porque era o que ele podia comprar? Mas houveram, assim, eu tive em Bento sábado, as vinícolas estão dando risada já. Estão rindo à toa, eles estão vendendo vinho como nunca venderam. E o que a gente tem também? Eu tenho comprado. O que a gente tem colocado também, né? Que se a gente fala assim, o Brasil talvez não é para amadores, né? Tem colegas empresários, por exemplo, 2 restaurantes aqui em Porto Alegre, né, que, paramos o restaurante, mas olha, em questão de 2 meses ou menos até, conseguiram realmente, que eram restaurantes tradicionais em Porto Alegre, vendiam aqui, transformaram ele no take-away. Né? O empresário assim, não parou, realmente, né, se agilizaram, os garçons viraram entregadores, enfim, né? Aquele empresário, né, se reinventou. Teve que se reinventou e, na realidade, agora ele vai ter o restaurante e vai ter o take-away. Né, vai ter um delivery, então, na realidade, ele vai até agilizar o negócio. O grande problema ainda nós estamos no mercado de trabalho. Né, esse trabalho ele vai levantar porque nós não vamos retomar esse mercado de trabalho, quer dizer, essa retomada vai ser com essa força de trabalho. Num primeiro momento, ela vai ser utilizada de uma forma mais intensiva, a gente vai ver com aumento de horas extras, né? E a recuperação do mercado de trabalho, a queda no desemprego, provavelmente vai ocorrer só no segundo semestre de 2021. Né? Agora, eu acho que precisar um número em relação ao PIB, a gente só vai conseguir mais para o fim do ano. Tudo leva a crer que nós vamos ter uma vacina aí nos próximos 2, 3 meses. Né? Assim, Macalossi, eu também trabalho com a parte de economia da saúde, não é algo tão simples assim de implementar, porque ela passa por uma série de fases, fase 1, fase 2, fase 3, de testes, de colocação, de homologação. Eu estou falando com base no que eu li recentemente, por exemplo, fala do presidente do Instituto Butantan. Assim, a gente vai Agora, se o presidente do Instituto Butantan diz lá em setembro, no fim de setembro, que a vacina é útil, a expectativa do mercado vai lá para cima. Tem uma série de coisas. Uma coisa é tu ter a vacina, outra coisa é tu ter toda uma logística de distribuição, de vacinação, que não é algo tão simples, né? De acondicionamento, de preparação. Como é que vai ser dada essa vacina? Né? No Brasil, a gente tem uma experiência, né, com uma série de vacinações em massas. Né? Acho que a gente tem uma tecnologia preparada. Mas a homologação de uma vacina desse porte, assim, com segurança, eu acho que a gente vai levar algum tempo. Assim, a gente vai colocar. O que a gente vai fazer o que a gente tem feito agora. São medidas não farmacológicas, né, de conviver com a doença. Então, a gente vai criar protocolos com determinada rigidez, de uso de máscara, de norma de higienização que vão ser aumentadas e tal, até ao longo do tempo, se a gente criar uma vacina, se flexibilizar, ou nós obtemos uma imunização de rebanho. Mas, finalizando, assim, a recuperação, que a Melanie falou, realmente é uma recuperação, né, não em V, mas com o símbolo da Nike, isso é utilizado, foi um economista, o Paul Krugman, que cunhou essa ideia
recuperação rápida, pero non mucho, né? A gente vai ter, mas o grande problema, o nosso grande desafio realmente vai ser o mercado de trabalho. E outros falando, né, da construção civil também é um mercado que reage rapidamente, né, que cria, né, um número grande de emprego, mas eu acho que a gente, se sinalizar essas medidas, como eu já havia comentado antes, de uma reforma trabalhista, de uma reforma tributária, de outras reformas microeconômicas que assim, criem um ambiente institucional propício aos negócios, a economia brasileira ela tem chances realmente de se recuperar e voltar a crescer nessa década. Senão, ela vai continuar ainda realmente estagnada, com crescimento pífio, né? E com perspectivas, né, bastante ruins, né, para a retomada do mercado de trabalho. E nós vamos depender muito de investimento externo, já? Investimento externo e talvez do agronegócio. No agronegócio não tem a questão, nós temos uma produtividade muito boa, nós temos aí, mas o que precisamos? Precisamos melhorar a nossa logística em termos de estrada, armazenamento, escoamento de safra e portos, que são fundamentais, escoamento, normas sanitárias. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma notícia alvissareira que teve, nós temos uma zona assim, livre de aftosa, isso sinaliza a qualidade do nosso produto. Enfim, o Brasil tem condições de melhorar, realmente é um setor, pela sua natureza, né, se tornou mais ou menos imune e ele pode crescer. Bertual, ponto final, porque nós já estamos no limite do tempo. Eu só queria deixar então um recado, se tu me permitir, sobre a Aclame. A Aclame está... Ali a tua câmera. A Aclame está se reinventando, né? Nós ficamos um tempo um pouco parados, e agora a Aclame está se reinventando, está entrando em todas as mídias sociais, porque é o que nós vamos poder trabalhar melhor, né? São mídias sociais, com um projeto de ter mais pessoas ligadas a candidaturas, começando talvez pelos vereadores agora de Porto Alegre. A Aclame se comprometam com as reivindicações da Aclame. Da Aclame, dentro do que a gente imagina. Ela está com uma série de colunistas, né? O Ricardo Gomes, o Fernando Abarte, o Fernando Conrado. O Adelicel vai escrever com a gente para a Aclame, que não seja surpresa para ninguém. Nós acho que temos que ouvir todas as pessoas. A gente pode Adeli é um sujeito muito razoável. Muito razoável. Um homem de esquerda, mas sujeito razoável. Eu fiz o convite pessoalmente para ele escrever uma coluna, seja a cada 15 dias, 30 dias. Muito bom, é bom ter essa Temas de Porto Alegre, nós estamos pensando em trabalhar primeiro aqui no nosso estado, né, Porto Alegre. Então, acessem os sites da Aclame, Facebook, Instagram. Eu acho que nós vamos ter boas novidades aí no futuro. Eu agradeço novamente o convite, Macalose. Prazer, Giacomo, de estar aqui essa noite com vocês. E sempre que puder, estou aí. E sabe que aqui no Cruzando e na RDC a Aclame sempre tem espaço. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês. Giacomo, obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado aos autores aqui. Obrigado, Fernando Bertual aí. Uma boa noite a todos aí. Muito bem. Perspectivas econômicas aqui com Giacomo Balbinotto, também o Fernando Bertual. Agradecer aos dois por terem vindo no programa nessa sexta-feira fria, né? Mas estamos quentinhos aqui está agradável aqui dentro do estúdio. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com o João Carlos Silva, direto de Brasília. O Cruzando as Conversas está de volta para o último bloco nessa sexta-feira fria aqui no Rio Grande do Sul. A temperatura é baixa. Ontem nós chegamos a ter regiões do estado com menos 7 graus. Uma coisa realmente extraordinária. Você sabia que nas redes sociais teve gente xingando os gaúchos aqui porque as pessoas estavam deslumbrados com a neve? O ambiente das redes sociais está cada vez mais idiota, mais tóxico, É a mesma coisa que xingar nordestino porque lá é quente. Quer dizer, ninguém tem responsabilidade pela temperatura. Eu, por exemplo, odeio esse frio, eu detesto. Eu não gosto de frio, não gosto de neve, eu gosto de calor. Mas vou fazer o quê, né? Mas tem gente que gosta e tem gente que viaja para cá para gostar. E sim, é um desabafo, porque ontem vi um monte de boçalidade
sendo ditas sobre o Rio Grande do Sul. E não é por bairrismo, porque eu não sou bairrista. E também vi um monte de gente xingando o Rio Grande do Sul e xingando sulistas porque a Miss Brasil é gaúcha. E aí? Não pode ser do Rio Grande do Sul? Ah, mas foi várias vezes. Bom, calhou de ser de novo. E aí? Fato. Vai fazer o quê? João Carlos Silva, boa noite. Boa noite, Magalhães. Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, viu a Miss Brasil? Miss Brasil honrando o sul do Brasil. Aliás, o sul do Brasil com essa história de você atingir, atacar com verbetes ridículos em redes sociais, determinadas situações, vamos esquecer que o Rio Grande do Sul, ou o sul do Brasil no geral, produz talvez as maiores riquezas do país em alimentos, a própria bebida, o vinho, né? É verdade. E a própria cultura. As pessoas têm que parar com essas situações e entrar no mundo moderno. Não nessa coisa arcaica, ridícula, que faz mal a todos nós. Com certeza, com certeza. Aliás, o João, antes da gente entrar no ar, mandou aqui para mim a revista A Mesa, Mar de Tentações, receitas maravilhosas de peixe para o verão. Pena que tá aqui um frio de rachar, né, João? Vai ter que esperar um pouquinho aí para desfrutar do verão. A revista aquece um pouco. Aqui os peixes estão congelados, João. E eles estão congelados, não. Eles estão congelados no rio mesmo, né? Nem no Zafari que eles estão congelados, estão Eu congelados acho no que rio. essa sensação, essa temperatura está maravilhosa, produzindo neve. Eu acho que trouxe, na verdade, é uma alegria às pessoas dentro dessa pandemia maluca que assola todos nós, na verdade. É verdade. Um momento de descontração. O pessoal de Gramado agradece porque foi um ano dificílimo para o turismo, né? E o frio atrai os turistas. Muito ruim, sim. É isso aí. João, vamos falar dessa confusão aí com a votação do veto, porque ficaram feridas, né? Estão todos lambendo elas em Brasília, principalmente o Paulo Guedes. O presidente hoje teve num evento, um evento assim que misturou o bizarro com o extraordinário, né? O presidente disse que ele não era broxa, que ele era um homem muito viril. Ele disse isso mesmo. Estou utilizando o termo porque foi o que ele falou. Eu não selecionei o vídeo, deveria ter selecionado para nós colocarmos no ar. Depois teve uma outra situação que um deputado subiu no palanque do lado do presidente, começou a falar do mensalão e do mensalinho e que ele tinha recebido 300 mil reais. E o presidente estava comemorando, porque a vitória ontem e tal, mas o fato é que o Senado está, vamos utilizar a expressão popular, de saco cheio do Paulo Guedes, por causa das declarações fortes que ele deu, e nós comentamos elas aqui, né, João? Chamando os senadores de criminosos, basicamente, porque votaram como votaram. João, fala um pouquinho sobre essa crise aí com o Paulo Guedes no Senado, porque a base no governo, apesar de ter encontrado um norte na Câmara, no Senado, onde era mais fácil, se tornou pior. Nós temos aqui a publicação hoje do Poder 360, um site importantíssimo, onde a avaliação do presidente Bolsonaro está em 52%. Sim. Está então, voando. Você vê essas situações todas que ocorreram, as bizarrices que o presidente voltou a falar outra vez, sem necessidade nenhuma, e essa questão do Senado com o Paulo Guedes. Você tem razão, o Senado é de saco cheio de Paulo Guedes, na verdade é a Câmara, o Rodrigo Maia. Eles já estão preparando o foguetório, porque aquela história, acho que o Paulo Guedes já viu que tem que dar e tem ligação para ele lá fora no orelhão, ele tem que atender e vazar. Porque, veja só, essas articulações todas, sério, e ontem o Rodrigo Maia, no dia da votação, ele disse: a vitória do Brasil é a vitória da Câmara dos Deputados, e é verdade. E a Câmara, você junte-se a ela o Ricardo Barros, que trabalhou muito por isso. Eu hoje estive na Câmara e observei alguns assessores comentando sobre isso, e a liderança do governo, principalmente,
o trabalho eficaz do deputado Ricardo Barros, que conversou pessoalmente com os deputados, com os líderes. Ele não conversou só com líderes, ele conversou com os parlamentares. Ele trouxe a Câmara para perto do governo. E essas coisas o setor econômico do Brasil precisa tomar conhecimento, precisa saber. Por quê? Porque se você não tem essa articulação da Câmara, e mesmo o presidente novo falando besteira sem necessidade nenhuma, até pelo índice de popularidade que ele já vem alcançando, o Paulo Guedes, o governo não teria a vitória que teve. E eu digo mais, os próximos projetos pautados aí para debate no Congresso, o trabalho do Ricardo Barros será muito mais acelerado. Agora, não pode o presidente também atrapalhar o líder do governo nesse trabalho. No primeiro bloco do programa, nós estávamos aqui com o deputado Paulo Ganimi, do Novo. Belíssimo deputado, inteligentíssimo. Muito solícito, muito prudente, muito inteligente. Não é porque participou do programa, não, é porque esse é o conceito que eu tenho dele mesmo. Aliás, a bancada do Novo tem um padrão de qualidade altíssimo e vota a pauta econômica com uma fidelidade muito superior aos parlamentares que seriam do governo, né, João? E vota com o discurso, o conteúdo, né? Não, o conteúdo é consistente, né? Quer dizer, e muito bem articulado nesse sentido. E eu comentava com ele sobre o veto da desoneração, que é o próximo, né? E os senadores estão querendo se vingar em cima disso. Quer dizer, a queda de braço do Guedes com o Senado gerou esse efeito deletério. E eu vi muita gente criminalizando o Senado pela decisão que tomou, mas a decisão do Senado foi em concordância com a ideia original do Palácio Planalto. Até o Paulo Ganimi aqui mencionou, na época em que foi votada essa legislação, que teve o veto do presidente, só 10 parlamentares votaram contra, dentre eles a bancada do Novo. Isso é um fato interessante lembrar disso, para ver como houve no Congresso um apoio ao que havia sido acordado com o Palácio do Planalto, à revelia da equipe econômica. Então não adianta o presidente vir a público e dizer o Brasil é ingovernável. Até hoje de tarde, no programa O Portal, junto com o Cláudio Andrade, eu questionei, mas e se fosse derrubado o veto? O senhor vai dar um golpe de Estado ou o senhor vai renunciar, já que é ingovernável o país? É óbvio que não é ingovernável, torna mais difícil, mas ingovernável não. Quer dizer, esses golpes de retórica não ajudam em nada, na verdade, só ajudam a criar novas confusões, né, João? Ingovernável seria se o Congresso virasse as costas para o governo. Aí sim, aí você tem um país ingovernável. Porque como é que você vai governar sem o Congresso Nacional? E a equipe econômica tem que entender, essa queda de braço, Macalossi, telespectadores, veio lá de trás, com as alfinetadas de Guedes e Rodrigo Maia. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que Rodrigo tem a maioria da Câmara nas mãos. Ele tem o comando da casa. Ali ele pauta o que ele quer e o que ele não quer. E o ministro Paulo Guedes não se tira aí a capacidade do ministro, não é isso. Mas a articulação política do Ministério da Economia não é a mesma do Palácio do Planalto e também não é a mesma que se faz com o Congresso Nacional. As dificuldades que a equipe econômica vem tendo é por falta de discurso, de teoria governamental para ajustar as coisas antes de votações, de colocar na pauta o que é de interesse do Brasil e o que não é. E o ministro Paulo Guedes não entende isso. E as dificuldades no Senado serão enormes. Você vai ter que ter ali uma articulação muito grande para que o governo não passe vergonha, nem tenha resolutividade negativada por conta de falta de articulação política. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou antecipando aqui um tema que eu ainda vou explorar na forma de um comentário mais longo, de um artigo, alguma coisa do tipo. Mas, sinceramente, esse pessoal do governo que despreza... Eles têm verdadeiro, vamos falar a verdade, eles têm verdadeiro desprezo pela articulação política no sentido mais nobre. Que é essa articulação que resultou nessa votação de ontem, importantíssima para as contas públicas, né? Articulação silenciosa, profissional, feita em silêncio, no convencimento, trabalho quase que artístico,
Porque tu produzir um resultado desses 24 horas depois de uma derrota surpreendente é uma coisa para poucos. Poucos conseguem fazer isso. O Ricardo Barros e o Rodrigo Maia conseguiram. Então eu me divirto muito porque o governo foi salvo na Bacia das Almas, essa é a expressão que eu estou utilizando. Foi salvo na Bacia das Almas por duas figuras que são amplamente desprezadas pelo eleitorado mais radicalizado do presidente. O Rodrigo Maia é o Satã encarnado. E o Ricardo Barros representa aquilo que o Bolsonaro falou durante toda a eleição, que repudiava. Quer dizer, o Centrão. E foram eles que produziram esse resultado que é fiscalmente responsável. O que joga para o ralo essa discurseira, que na minha opinião é idiota, que é a discurseira anti-establishment. O establishment salvou o governo da derrota ontem. O Rodrigo Maia é o Satã vestido de terno, para muitos. Só que a governabilidade nacional passa pelas suas mãos, passa pela Câmara dos Deputados, e o governo só está tendo essa ressonância de bons resultados na Câmara dos Deputados graças ao Rodrigo Maia. Com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvida. E ele não faz, agora, vamos lá, ele não faz por merecer. Vamos lembrar que a questão de semanas atrás, o governo tentava dividir o chamado Centrão, fomentando, né, o Arthur Lira como uma espécie de concorrente ao Rodrigo Maia. Deu tudo errado. E se o Rodrigo Maia tivesse esse sentimento de revanchismo, ontem ele teria falado assim para o governo: vão lá resolver com o Arthur Lira, eu não vou me meter nessa disputa. Mas o senso de responsabilidade do presidente da Câmara falou mais alto. E o resultado daí. E se você coloca um líder da capacidade do prestígio do Ricardo Barros, com essa vitória muito expressiva, uma votação dinâmica a favor do governo, e o governo começa a jogar contra a própria Câmara, você deixa a situação do líder Ricardo Barros uma situação complicada, porque ele trabalha para dar certo e o governo trabalha para dar errado. Eu nunca vi isso. Nenhum governo brasileiro teve essa dinâmica junto ao parlamento com a aprovação em pesquisa muito respeitada pelo presidente Bolsonaro. Só que é hora de composição. Você não pode deslocar setores do governo contra o Congresso Nacional. Porque quem está segurando a pauta nacional é o Congresso, é a Câmara. Todos sabem disso, mesmo o povo indo para a rua, jogando pedra, xingando o Rodrigo Maia, xingando o deputado, xinga isso, xinga aquilo. Mas é público, é notório, é escrachado. A Câmara dos Deputados consegue, até o presente momento, carregar o governo nas costas e as pautas governamentais em prol do Brasil. Essa é a verdade. Quem quer, não quer, não queiram. Não, é só um fato, não é matéria de opinião, não. Nós podemos fazer aqui uma retrospectiva e nós vamos constatar o óbvio. Ou a gente precisa lembrar que a reforma da Previdência foi entregue para o governo, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, de graça. De graça. Sim. É isso aí. Exatamente. Isso só para ficar com esse exemplo. É só para ficar com esse exemplo. Poderíamos dar outros, né? Como, por exemplo, outro exemplo, a recente votação da PEC, né? Do novo marco, da PEC não, mas do novo marco do saneamento. E aí? Aí as ruas agridem, xingam o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, tudo bem. Mas só que lá dentro da Câmara dos Deputados, até a oposição comunga nos votos com o que o presidente da Câmara deseja. Quer dizer, ele tem a liderança da casa, ele tem o prestígio dos seus pares, ele coloca ali o que ele quer e aprova e desaprova. Essa é a realidade. O governo tem que, e você está correto, o governo tem que parar com essas historietas de palacianas que confundem apenas a cabeça da população e estragam o relacionamento com os parlamentares. A divisão do Centrão está aí, o Centrão já colocou aquilo que deseja, o parlamento não avançou em cima do governo atrás de cargos, você não vê nada disso, do que um parlamentar reclamando que não tem cargo, reclamando disso, daquilo. Não. O Congresso faltou a questão Brasil. Pandemia, dificuldades,
a situação do outro detalhe importante, a dificuldade econômica. João. Tudo isso o Congresso fez. Outro detalhe importante, o Reinaldo Azevedo lembrou muito bem na Band News qual que era a ideia original do Ministério da Economia para enfrentar o coronavírus. E as pessoas esqueceram disso. Eu mesmo tinha esquecido. Mas era a ideia, é só voltar no tempo e ver o que tinha sido proposto lá no início, quando o Paulo Guedes disse que com 5 bilhões ele resolveu o problema do coronavírus. A ideia original do governo era 3 parcelas de R$200 para as pessoas que eram pessoas que trabalhavam de forma autônoma, 3 parcelas de R$200 e os funcionários da iniciativa privada formais, eles iam para casa com salário suspenso. Salário suspenso, não iam ganhar nada. Nada. Essa era a ideia do Ministério da Economia. Quem é que fez com que se construísse essa solução que hoje permite a retomada mais rápida da economia? Foi o Congresso. As pessoas têm que lembrar disso. Do Ministério da Economia, ficou bem clara. Se o cidadão não morresse de coronavírus, ia morrer por falta de recursos e de comida. Era linha de tiro, era fuzilamento. Não é verdade? Porque com R$200 ninguém ia sobreviver, morreria. Até essa questão aí do auxílio emergencial, a ideia do governo era um valor muito menor, os R$200. Quem é que jogou o valor lá para cima? Foi a Câmara. Sim, a Câmara avançou com 600. E a opinião pública não discutiu, aplaudiu. Então são determinadas situações que você não tem. Eles ficam discutindo essas coisas aí de ONGs, de Amazônia, tudo bem, preservação e tal. Mas não, o problema é outro. O problema é questão de economia, problema de planejamento. Ou senta, todo mundo, vamos sentar nós, o governo, com o Congresso Nacional. Porque se nós não sentarmos com o Congresso Nacional, nada vai andar. Eles sabem disso. Então eles ficam com essas conversas paralelas que não levam a lugar nenhum, para depois reclamarem que o Congresso faz isso, o Congresso não faz aquilo. Não é por aí. É só pegar os editoriais dos jornais, é pegar os comentários políticos dos analistas, dos jornais, nos sites e nas televisões, e todo mundo vai ver que o Congresso Nacional está caminhando para o Brasil. Muito diferente do que pensa o governo. É simples assim. É isso aí. João, obrigado. Bom final de semana para o amigo e até segunda-feira. Para todos vocês, um grande abraço. Se cuidem. O frio é intenso. O frio é intenso. João Carlos Silva aqui no Cruzando as Conversas, sempre com análise em relação aos acontecimentos mais recentes em Brasília, em primeira mão para o nosso público. Não esqueça que o Cruzando as Conversas também está disponível agora no formato podcast. Você pode acessar a íntegra através do nosso site e dos agregadores de podcast. Qualquer um, Spotify, Google Podcast, enfim. É isso. Agradecemos a todos pela audiência. Na semana que vem, nós estaremos de volta a partir das 22h15, na segunda-feira, com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Bom final de semana, mantenham-se bem, mantenham-se com saúde. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.